de lenha, tu nunca serás libertado. Com a cara sardenta e olhos azuis. Bem, nesse momento, eu estou fazendo esse papel de mediação da nossa roda de conversa, mas a partir desse instante eu estarei falando do ponto de vista da Faculdade Boas Novas, na pessoa ou na representação do curso de Ciências da Religião, da nossa licenciatura em Ciências da Religião. Ok, inicialmente eu gostaria, antes de efetivamente ir para a minha fala, também cumprimentar e fazer os meus agradecimentos inicialmente ao pastor presidente da Faculdade Boas Novas, que é o pastor Jonatas Câmara, a diretora-geral, professora Maria José, ao pastor Edivaldo, que é o diretor executivo do Mantenedor, o Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, e também, nessa oportunidade, saudar todos os coordenadores de curso da Faculdade Boas Novas, todos os docentes, todos os estudantes. Nós estamos numa semana remota de aulas, a faculdade está funcionando normalmente e estão presentes aqui neste evento o nosso curso de Ciências da Religião e também parte das turmas de Teologia, nosso curso de Ciências Teológicas. Dito isto, eu vou aqui apresentar a minha fala a partir da palavra locus. Eu quero falar a partir do meu lugar de fala, Faculdade Boas Novas. Vocês sabem, alguns que já me conhecem, eu transito além na área da teologia e ciências da religião, também na área da história. Então, eu preferi, para fazer uma abordagem mais sintética pelo tempo que nós temos aqui na nossa roda de conversa, de trabalhar este lugar que nós chamamos Faculdade Boas Novas, uma vez que as experiências que eu vou falar aqui estão pautadas muito mais na relação de gestão de ensino e efetivamente de formação de professores, com algumas licenciaturas que nós possuímos, especificamente e especialmente as ciências da religião. Então, uma vez que nós acabamos de ouvir as tratativas desenvolvidas no campo da educação básica, isso não está, em hipótese alguma, dissociado da formação desse professor tão necessário para fazer trabalhos como apresentados agora pelo professor Jordano. A nossa Faculdade Boas Novas existe há 18 anos, ela atua como uma instituição de ensino superior e contribui. A sua missão principal é a formação integral de homens e mulheres e com o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Essas fotos, elas são simbólicas para nós porque elas representam uma história de engajamento desta denominação evangélica, que é mantenedora da Faculdade Boas Novas, Assembleia de Deus, com a educação teológica, lá nos idos dos anos 70, finais dos anos 70 e início dos anos 80, e elas representam muito para aqueles que estão aí há alguns anos, inclusive eu. Essa sede que representou aí a última sede do nosso Instituto Bíblico, que gerou, tudo isso aí foi o útero que gerou uma instituição de ensino superior há 18 anos inserida na cidade de Manaus, ampliando ainda muito mais o seu olhar formador para outros campos do conhecimento, como os últimos cursos que chegaram aí de Direito, Psicologia, mas já tínhamos ainda no início dos anos 10 Administração, Pedagogia, Jornalismo, etc. E a Faculdade Boas Novas, ela avança com sua missão institucional para contribuir, como eu acabei de falar, com a nossa região amazônica. E eu, antes de iniciar, falando dessas experiências de gestão, nesse contexto da nossa região, e eu quero aqui lembrar do nosso principal convidado, o professor Volney Berkenbork, que existe uma reflexão muito oportuna para esse começo de fala, que está ali naquele compêndio, o Compêndio de Ciência da Religião, publicado lá em 2013, e que num determinado capítulo chamado o Estatuto
epistemológico da ciência da religião, nós temos duas falas que eu sintetizei aqui do texto do Antônio Cruz, que é também organizado pelo Frank Uzaski, esta obra. Enquanto objeto, por religião, toma-se experiência religiosa, mais mundana e empiricamente acessível. Enquanto ciência deste mesmo objeto, toma-se um campo disciplinar em destaque a pluralidade de disciplinas, ou ciência integral das religiões. Então, o que eu quero falar com essa fala introdutória? De que o objeto do qual é formador do nosso evento, o primeiro simpósio de ciências da religião, a própria nomenclatura possui aí uma polissemia, né? uma celeuma de muitos debates, mas que eu, particularmente, enquanto pesquisador, fico muito satisfeito com essas duas frases que eu acabei de ler. Porque, do ponto de vista do objeto, nós não podemos pensar esse termo tão carregado de significado de religião apenas como objeto da ciência, porque ele possui diversos significados, mas sim a experiência religiosa que é humana. E quanto mais eu puder fazer isso no mundo, mais mundana, mais concreta, eu o farei, mais empiricamente possível e acessível, a ciência poderá trabalhar. Então, por isso que logo depois, a ciência, ela não pode, nesse sentido, se tornar singular daquele objeto. Ela não vai ser necessariamente uma ciência orgânica, unilateral, porque a própria experiência humana é múltipla, é diversa, é complexa. Daí o grande debate que nós poderíamos falar um pouco mais sobre esse assunto se tivéssemos tempo. Mas uma pluralidade de disciplinas, que poderíamos então falar de ciência integral das religiões. Como, pois, então pressupor que esta área do conhecimento, ou este curso de ciências da religião, possa ser pensado como uma área de conhecimento absoluta e absolutamente fechada? Se a própria natureza dela é diversa, daí que vem essas disciplinas que compõem as ciências da religião, do qual certos autores até falam, né, que não podemos pensar de um modelo monárquico ou hierárquico de organização dessas ciências, mas sim de um modelo igualitário, onde todas as ciências que têm no objeto da experiência religiosa um olhar epistemológico, um método científico empírico, possam, então, assim, contribuir. E quando você vai para esse debate, você acaba pensando ciências das religiões, e muitas dessas ciências acabam dentro desse campo da experiência religiosa, até mesmo competindo entre si. Isso me chamou muita atenção, esse texto que já é lido há algum tempo, mas que, para nós, enquanto formadores, reflete bem a responsabilidade de jamais trabalhar um componente como esse, uma área como essa, com um único olhar, com alguns formadores ou pessoas formadas em uma única área, porque isso certamente traz a missão da ciência da religião perder força, perder valor, uma vez que nós estamos num contexto de tanta necessidade de crescimento dessa área. Então, essa é uma reflexão breve que eu coloco aqui para inaugurar a minha fala, no sentido de 3 tópicos do locus que eu falei no início. Eu já coloco aqui o primeiro, que é a história da educação no Amazonas. Se nós formos observar do ponto de vista historiográfico, a nossa região, ela carrega um peso cultural de periferia para o resto do país há séculos. Sempre os grandes centros observaram, professor Volney, a região amazônica como uma periferia do Brasil, e aqui dentro da própria região, nesses muitos municípios que o professor Palheta explicou, muitos desses cidadãos amazonenses, por assim dizer, do interior, se viram como enteados, como se não fossem verdadeiramente filhos de algum lugar. Então, nossa história da educação, ela é produzida por discursos no decorrer do século XIX, na virada do século XX,
de pessoas que governavam o Brasil como se aqui fosse um lugar inculto e despovoado, e de que ali não tinha muita civilização, um conceito de civilização absolutamente inadequado e impróprio para tratar a nossa região. E agora eu preciso fazer essa reflexão, porque quando eu começo a objetivar um campo chamado ensino religioso, ele está debaixo do mesmo bojo, debaixo do mesmo tipo de cultura esmagadora e periférica que foi imposta sobre nós. O ensino religioso, a partir dos anos 30, quando ele passa a fazer parte da vida escolar brasileira, depois de muitas celeumas, muitas discussões, desde a proclamação da República, já havia uma questão religiosa conflituosa, e com o passar do tempo isso vai ganhando importância, mas a história do ensino religioso no Amazonas não começa no século XX, começa no século XXI. Isso nos pontua aqui, isso nos situa enquanto pesquisadores, formadores, professores, de saber aonde nós estamos, aonde nós saímos, onde estamos e para onde queremos ir, uma vez que eventos como esse têm uma importância incrível e infinitamente rica para o crescimento da nossa região. Então, nós podemos entender que o ensino religioso na nossa região, ele passou por algumas resoluções. Quando eu falo que ele tem uma data do século XXI, eu estou afirmando para vocês que as resoluções começaram aí, quando o Conselho de Educação do Estado começou a organizar, a inserir o componente curricular como obrigatório ao ensino, mas como facultativo aos estudantes, foi em 2001. E depois, em 2007, teve uma outra resolução, 2010, uma outra resolução que começou, eu não vou entrar aqui nos pormenores dessas mesmas resoluções, até o ponto em que nós chegamos no ano de 2015, com a própria criação, a emblemática criação das DCNs, que definem as diretrizes curriculares nacionais para as ciências da religião como área necessariamente, a área necessária para a formação desse contingente de professores que atuam ou que desejam atuar na área. Então, a história da educação é recente, e aí a associação, é interessante dizer, nesses minutos que eu ainda tenho aqui de fala, de que o próprio nascimento da ciência da religião ou das ciências das religiões surgiu de associações. Foram pesquisadores, grupos de associações, grupos de pesquisadores europeus que começaram a, então, desenvolver um campo efetivamente epistemológico para a ciência da religião que não existia até então. Ela estava ainda fadada sobre aquele discurso iluminista, racionalista e até mesmo que gerou aí o espírito positivista das universidades públicas, que essa demanda ela não precisa ser levada a sério. Mas isso começou com um movimento de associações. Por isso que eu fico muito feliz, enquanto gestor, de falar da minha experiência como alguém participante dos últimos anos de produção de eventos como esse, de participação, de publicação de trabalhos, de estar em sintonia com o que está acontecendo nas secretarias, com as experiências que os professores estão vivendo no interior, as experiências do PAFOL, porque nós não estamos falando só de ensino religioso, nós estamos falando de uma gama de pedagogos que assumem essa responsabilidade lá na base, antes do próprio ensino fundamental, e que precisam ter ciência do que está acontecendo na área. Então, assim, para falar a verdade, eu vou falar de experiências, eu vou falar de muitos desafios que a área possui no nosso estado. E, por último, meus amigos, dizer da nossa contribuição, o nosso lugar de fala. A nossa Faculdade Boas Novas possui aí uma história que eu já falei no início, muito emblemática, para apontamentos importantíssimos dessa área, na sua associação com as instituições que estão aqui representadas pela SEDUC, pela CEMED, pela CREPERAN, que reúne um grupo de pesquisadores aí, de professores de ensino religioso, que necessariamente não são cientistas da religião, mas contribuem com a área, isso é importante afirmar. E a gente está aqui nesse movimento associativo para que a área receba uma devida atenção, um interesse público maior, pela coisa pública, por assim dizer, para que a gente possa alcançar outros voos, né, maiores projeções que nós gostaríamos de alcançar. A Faculdade Boas Novas conta com um corpo docente absolutamente
capacitado e qualificado, dentre os quais muitos são cientistas da religião de formação, mas também possuem mestrado e doutorado na área, quer seja na ciência da religião, ou na teologia, ou na história, ou na própria relação da sociologia, antropologia, sociedade e cultura. Então, eu percebo que estou nesse lugar de fala reconhecendo limitações, não ignoro as próprias limitações dos nossos professores, mandar um abraço especial para todos eles, professor Fanuel, professor Cláudio José, que é mestre em ciência da religião, são mestres em ciências da religião, outros professores doutores na área da teologia, mas que tiveram formação na área de ciências da religião, professor Belmiro, professor Haidt, e professora Genesi, uma filósofa no nosso meio também, que é doutora. Então, essa relação de professores que possuem essa gama de conhecimento é exatamente tudo aquilo que reza o Estatuto Epistemológico da Ciência da Religião. Então, eu me sinto muito à vontade por representar nesse momento uma instituição que está realmente harmonizada com a história de todo esse movimento de ciências da religião, ou ciências das religiões, para poder contribuir, como diz a sua missão, com o desenvolvimento da nossa região, o nosso estado e a nossa cidade. E quisera Deus, podemos falar dessa forma, que outras instituições privadas também se despertassem para isso, para fazer parte, para fazer liga a esse grande movimento de associação em prol das ciências da religião. Eu agradeço esse espaço, concedido a mim também, enquanto representante da Faculdade Boas Novas.